E o Tio, eu sei que tem assunto sério pra falar, né? Vamos falar, Pedro Scooby está lá prestando socorro para essas pessoas que estão precisando, mas aí se depara com jacarés no meio da história e também com facções criminosas. Você acha que está fácil o resgate lá? Não está. Daqui a pouco a gente fala sério aqui no Mulheres. Já pode começar direto com esse assunto? Vamos direto, vamos começar com o que é importante. Então já vamos começar com o Pedro Scooby. Você sabe que o Pedro Scooby foi uma das primeiras pessoas que se predispôs. A gente está falando de primeiras pessoas do mundo artístico e que tem os equipamentos que o Corpo de Bombeiros e os voluntários também estão precisando, que são os jet skis, as motos aquáticas, né? Porque jet ski é marca. Sabia dessa história? Não sabia. Você sabia que jet ski é marca? Mas falei 2 vezes, vou ter que pagar. Mas não tem problema. Eu não tinha ideia disso. Nem eu. É moto aquática que fala. Moto aquática. Então, onde você escutou aquilo com J, você escuta moto aquática. Moto aquática. E aí ele acabou revelando que passou aí por situações que deram o que falar. A primeira delas são os jacarés. Por quê? Os jacarés, eles ficam sempre nas margens dos rios. Só que agora não tem mais margem. Sim. Agora, infelizmente, por exemplo, Eldorado do Sul foi a cidade que foi devastada pelas enchentes. E aí não tem mais essa história de margem dos rios. Enquanto ele vai fazer o salvamento, eles acabam se deparando. A gente tem o vídeo e daqui a pouco a gente volta aqui para falar, inclusive, sobre as facções criminosas que também estão impedindo o resgate de muitas pessoas. Olha só. Vai sair todo mundo! E o todo mundo vai... O teu dono, cara, sei que você tá querendo virar piloto de jet. Ele tá querendo, né? Tá querendo virar piloto de jet. Vem pra cá, Will, que eu dou um cachorro dele. Vem pro Maranhão, tá? Todo mundo vai sair. Quem não tiver família, quem não tem família. E nessa hora, todas as vidas importam. Você vê que são vidas animais, são vidas humanas. É uma verdadeira batalha. E eu vi também na internet um negócio que falou assim, porque uma empresa está pagando o Pedro Scooby porque ele é patrocinado por uma empresa. Olha, se estiver patrocinando, parabéns à empresa que está patrocinando. Se não estiver patrocinando, poderia patrocinar. O Pedro Scooby saiu da casa dele, onde poderia estar tudo muito confortável, e foi para a linha de frente fazer a história acontecer. Ajuda e ajuda. Exatamente. Então a gente tem que parar com essa história, porque tudo parece que tem que depreciar. E saiu uma outra notícia falsa também, que o governo estaria fiscalizando quem utiliza as motos aquáticas sem o registro. E é mentira, porque como a gente está vivendo uma catástrofe, né? Sim. Não há essa obrigatoriedade desse documento para que você utilize com a função de resgate. Carta, né, exato, exato. Precisa ter o arraiz, né? Precisa ter o arraiz, aquela coisa toda. E na verdade, gente, é um Brasil se mobilizando. São aviões saindo de todos os lugares. O Eduardo Costa agora mesmo falou que vai mandar os seus 2 aviões cheios de mantimentos de Belo Horizonte. Aqui de São Paulo tem saído muita coisa. De toda a parte do Brasil, é um Brasil inteiro em prol do Rio Grande do Sul. E vou falar para vocês, ainda vai faltar muita coisa. Porque nós estamos com itens básicos, nós estamos com coisas para ontem, né? Para se vestir, para se alimentar. Mas e as pessoas que perderam seus entes queridos? Sim. Isso, vida não tem preço. Então, por mais que se arrecade, por mais que se faça, por mais que se reconstrua, a ferida vai estar aberta. Olha essa cena que a gente está vendo agora. Quantos cachorros estão ali? Cachorro, gato. A gente teve uma cena hoje que passou na Globo News. O cavalo em cima do telhado. Não foi um negócio? Foi. Eu mandei até para o nosso grupo aqui, porque assim, gente, quando é que você consegue conceber, quando é que você consegue imaginar
que um cavalo vai estar em cima de um telhado desse. E a complexidade do resgate, né, Ti? Porque tem que mobilizar muitas pessoas para uma você estrutura, conseguir né? remover um animal assustado de um telhado cercado por água. E um animal de grande porte, grande. né? De grande Eu estava porte. acompanhando também os stories da Luísa Mel, que também está lá fazendo um esforço grande para a recuperação desses animais e dos cavalos também. E eles encontraram uma solução para conseguir transportar esses cavalos, porque eles não têm grandes balsas para colocar esses animais. Então eles estão pegando galões vazios e usando como boias, fazendo como se fosse um suporte. Uma verdadeira gambiarra que super funcionou e achei ótima essa ideia. Colocaram galões para conseguir fazer com que esses animais boiem até uma área seca. Um trabalho também de formiguinha, que eles estão ali um por um, também não deixando nenhuma vida para trás. Maravilhoso, Mandar maravilhoso. um beijo Trabalho pro- assim que a gente tem que aplaudir em pé. É, mesmo. tem cavalos há 4, 5 dias dentro da água, sem conseguir sair. Nossa E Senhora. olha Ali, essa ó. imagem aí. A imagem. Mandar Meu um Deus. beijo pro André Luiz, filho do Silvio Luiz. Ele tem um aras e ele falou que mandou 16. Ele não queria nem que falasse, mas a gente estava conversando hoje pela manhã, porque também ele ficou muito tocado com essa história. Mas ele, com um grupo de mais 16 veterinários, ele com o pai doente, aquela coisa toda que a gente falou do Silvio Luiz, não se poupou, mandaram também feno, alimento para os cavalos, porque na verdade são muitos animais de grande porte. Porque a gente pensa, quando fala animal, só pensa em cachorro, gato, ou no máximo um pássaro, uma coisa. Mas existem muitos cavalos, muitas vacas, muitos animais que também precisam de atenção e também serão resgatados aí por uma galerona. Inclusive, Ti, a Luísa Mel também fez essa denúncia, porque ela também se deparou com criminosos no caminho e tiveram que reforçar a segurança para que eles continuassem fazendo o resgate desses animais. Você vai falar sobre isso A também, gente vai né? falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre essa história que vem dificultar. Não bastasse só a dificuldade das motos aquáticas, a falta dos barcos, a falta de mão, de gente, ainda vem essa história do crime organizado impedir. E mais uma fake news que está circulando é que é necessário nota fiscal para envio de alimentos. Também é mentira, não é preciso. As pessoas estão circulando informações que não são verdadeiras e atrapalhando as doações. Então não é necessário. E mais tarde a gente tem também o departamento de jornalismo aqui para tirar nossas dúvidas e trazer informações apuradas para você. Isso é assustador, né? Essa quantidade de informação equivocada, falsa. É muito assustador isso, mas Muito. enfim. É porque aí vai muito do caráter das pessoas, né? Porque antigamente a pessoa assistia pela televisão, ela escutava pelo rádio, ela sabia pelos jornais, pelas revistas. Hoje em dia todo mundo tem voz, mas nem todo mundo merecia ser ouvido. Sim. Nem todo mundo tem compromisso com a verdade. Daqui a pouco a gente fala e um pouco mais sobre essa história e fala também sobre os criminosos que estão impedindo o resgate de muitos desabrigados lá no Rio Grande do Sul. Eu acho que pode falar agora, viu, Ti? Podemos Podemos? continuar com esse assunto para a gente falar de tudo o que aconteceu no sul do Brasil? Porque o sergipano Will Santana, que faz parte da equipe de resgate, relatou a atuação de criminosos impedindo os trabalhos. Hoje tivemos uma reunião com a polícia. Ontem eu vi algumas coisas. Tem facção lá dentro. Ele estava se referindo à região onde os resgates acontecem, que estão impedindo as famílias de saírem. Ele falou que colocou pessoas no barco e na hora que ele ia sair, fizeram todo mundo sair do barco Nossa. e voltar com medo. Nossa, Senhora, gente. gente. São Pelo amor de muitos Deus. relatos, são coisas... Cara, Que eu não, assustador isso. Que loucura. eu não consigo conceber isso. Nossa Senhora. A troco de quê que essas pessoas querem impedir o resgate? E quantas pessoas também já foram presas, detidas, porque quando as famílias saem das suas casas para buscar um lugar seguro, outros vão lá, são piratas, vão lá para entrar nas casas para pegar o pouco que sobrou. Porque não tem um pingo de humanidade dentro delas. Nenhuma. Por Não, isso não que elas tem. fazem isso. Não tem. Nenhuma. São daquelas pessoas que matariam por qualquer coisa, por um par de chinelo, por um celular, por qualquer coisa. A gente que já não tem mais. Eu acredito que não tem mais nada dentro delas que dê para chamar de humano. Pois é, Concordo. e cada dia que passa, essas pessoas vão ficando mais cansadas. Por mais que tenha vindo ajuda de todo o Brasil, essas pessoas que estão na linha de frente, os policiais que conhecem a cidade, que sabem onde pode entrar, como entrar e são especializados para isso, essas pessoas vão ficando mais cansadas. É verdade. E nesse sentido de ajuda, né, Ti, ontem até virou uma polêmica essa história do próprio Davi, né, que ele decidiu fazer colocou o Pix dele para a galera fazer a doação, e isso virou uma grande polêmica no sentido de críticas ao Davi por esse comportamento. A forma que ele fez, né, que ele colocou o próprio Pix dele. Então isso E gerou não uma prestou polêmica. contas, né?
Inicialmente ele não tinha divulgado nada, mas depois ele acabou colocando, e ele está colocando o valor e o que ele está fazendo, né? Ele colocou até uma nota direitinho do caminhão que ele está enviando e etc. Eu acho que aquela coisa, qualquer intenção é válida, gente. Ele está fazendo a doação, está fazendo a parte dele. Eu acho que, eu torço muito para que realmente, e da forma que ele está mostrando, ele está realmente na intenção de fazer essas doações acontecerem. Acho que sim, colocou o Pix ali dele direto, gera uma estranheza. Eu também, na hora que eu vi, eu falei, mas como assim? É o Pix dele? Como que ele vai mostrar? Porque o Whindersson Nunes, por exemplo, ele tá mostrando tudo direitinho, né? Ele tá colocando discriminado lá o valor, da onde vem, para onde vai. Então eu acho que talvez o Davi, de uma forma, quis ajudar, não pensou nesse sentido, acho que lógico, de como fazer isso, e se antecipou de uma forma que acabou ficando meio esquisita. Verdade. Mas eu acho que qualquer doação, atitude boa é válida. Uma outra polêmica dessa noite foi Felipe Neto, né? Que as pessoas passaram a denunciar o Pix. E ele fez uma arrecadação de quase 5 milhões. E aí, quando você tenta doar, aparece uma mensagem do banco dizendo que esse Pix foi denunciado e que se você quiser seguir com a sua doação, é por sua conta e risco. Então, há pessoas também atrapalhando o fluxo das doações envolvendo política, o que é uma grande bobagem, né? Somos todos irmãos, todos juntos, num mesmo ideal, que é ajudar. É triste ver que uma tragédia vira ideologia política, né? Sim. É bem complicado ver isso acontecendo. Isso está acontecendo de uma forma muito incisiva, de uma forma muito latente, potente. As pessoas estão gritando, brigando por conta de partidos, enquanto as pessoas estão sem teto, sem comida, sem água, sem nada. E as pessoas estão levantando bandeira política, no sentido mesmo de guerra. Então, nossa, é impressionante. Na pandemia a gente viveu isso também e foi a mesma coisa. Parece que não tem tragédia suficiente para que entenda que, gente, é o objetivo único de ajudar essas pessoas, né? Sem dúvida. Então isso é um pouco assustador. Parece que quem está nessa está alienado, né? Tem que ter dois lados. Esse versus esse. Você não pode doar de coração. É, porque a doação veio do Felipe Neto, mas não veio do Gustavo Lima. Aí veio do Gustavo Lima, não veio do fulano. Vira um lado A, lado B de uma guerra que não tem objetivo nenhum. Sim. Porque o objetivo maior são as doações. Agradecer também a Thelminha, que foi, né? Agora tô tentando Amanda lembrar. tá lá. A Amanda Thelminha, tá lá, que são Amanda. médicas. A Thelminha vai atuar como anestesista, né? Isso. Então, assim, tem muita gente. As pessoas, elas estão indo. E muita gente criticou o Davi. Não, porque ele não tinha... Num primeiro momento também, Arthur, eu fiquei pensando assim, o Davi, com a força que ele tem em Salvador, na Bahia, ele deveria ter concentrado lá na Bahia as doações e falando, vamos juntar as carretas. Eu acho que a forma ficou esquisita, concordo nesse sentido. Entendeu? Vamos juntar as carretas e vamos, olha, gente, vocês me ajudaram tanto, do que ir para lá, porque imagina, você vai para lá para onde? Vai dormir onde? É verdade. Você vai se alimentar onde? Você estará abrigado onde? O que você pode fazer? Isso, concordo. Mas eu acho que ele também não tem a dimensão, e eu acho que não foi maldade, e não é aqui agora brincando, porque eu fico brincando que ele é meu alecrim dourado, agora não, é sério mesmo. Eu acho que ele não tem a dimensão e nem o lastro de como ele pode ajudar e o que ele pode fazer. Ele só quis ajudar. Ele só quis ajudar. É isso. É verdade. Desesperado. Ele quis pegou ajudar. a malha e quis ir pra lá. É isso, eu tenho o que fazer, eu tenho como, eu vou ajudar. Porque mesmo é a isso. gente ajudando, fica uma sensação de que estamos fazendo pouco, né? Porque a tragédia é exato. tão grande e não termina que parece que a gente não está fazendo nada, mesmo fazendo. Eu acho que a mesma coisa que você falou ontem, e o vídeo que você publicou é ótimo, Pamela, no sentido de ajudar como que se organiza ali a situação para doação. Porque é isso, a pessoa quer ajudar, coloca tudo num saco e entrega no correio. Tem uma forma, calma, né, nesse sentido, organiza, vê direitinho. Inclusive a gente vai ter uma pauta aqui semana que vem sobre isso. Teremos. Como doar, né? Porque há dicas para que a gente faça uma doação boa. Exato. E essas pessoas estão precisando hoje e vão precisar por muito tempo ainda, né? Exato. Até reconstruir tudo, até refazer tudo, né? Porque muita gente perdeu não só a casa, né? Não só tudo que tinha dentro da casa, que não é só, é muito, mas perdeu também o próprio trabalho. Tiveram muitas matérias mostrando que aquele empresário, por exemplo, que tinha um barracão de beneficiamento de arroz, vai ter que mandar todo mundo embora. Ele tinha 30 funcionários. As máquinas foram todas perdidas, o barracão está perdido, quer dizer, o sustento dele e de mais 30 famílias também está perdido. Então, como é que essas pessoas vão refazer as suas vidas se elas não têm nem como ganhar o sustento? Se não tem nem como ganhar o dinheiro. Então, realmente, é muito grave, é muito sério, muito maior do que a gente pode imaginar, né? E a geografia do lugar não ajuda, né?
Eu estava vendo ontem e realmente eu estive na Lagoa dos Patos, que é onde a água vai poder escoar. Então a água está vindo daqui, ela vem daqui, ela para aqui em Porto Alegre, todos os municípios, só que aí depois ela chega aqui na Lagoa dos Patos e para o mar ela tem uma vazão que é isso. A funila. É um funilzinho. Então até acontecer tudo isso, contando que não chova, já vai demorar muito. Contando Imagina com a chuva que está por vir. É verdade. Então vai demorar muito, infelizmente. Deixa eu esclarecer uma coisinha aqui, gente, antes da gente finalizar esse assunto. Não sei se a gente tem mais alguma coisa para colocar, mas está acontecendo uma confusão com relação a esse assunto que você falou das notas fiscais, né? Que o pessoal está falando dessa questão do SBT, do que foi dito no SBT e do que foi dito na Globo. A informação que a Pamela colocou aqui é correta. Realmente não estão pedindo nota fiscal para as doações. Isso é fato. Agora, também é fato que aconteceu uma fiscalização com relação à pesagem nos postos da Polícia Federal, dos caminhões que estavam seguindo com as doações, que estavam com excesso de carga. Eles foram multados, de fato, tiveram que distribuir a carga em outros caminhões para conseguir seguir viagem, o que atrasa a chegada das doações, e foi essa denúncia que o SBT fez com o jornalismo. Inclusive, a jornalista foi muito atacada, porque ficou essa confusão, como se ela estivesse espalhando fake news, né? Sim. E não, ela estava denunciando a multa que essas pessoas estavam tomando por estar com excesso de carga, que nesse momento é uma coisa, na minha visão, totalmente descabida, porque essas doações têm que chegar. Se o caminhão está mais pesado que o normal, eles precisam orientar as pessoas dos postos para que chegasse lá. Tudo bem, tem a ver com a segurança, mas a NTT entendeu que eles precisam tirar essas multas, tanto que eles vão voltar atrás nessas multas que foram dadas para esses caminhoneiros. Então, a última notícia com relação a isso, né? Eles vão orientar com relação à segurança, esses caminhoneiros chegarem no destino correto, mas não vão multar quem estiver carregando carga a mais. Justamente tem que porque equalizar são o peso entre os caminhões, mas não multa ninguém, por favor. Exatamente, sem né? dúvida. Exatamente. Por favor. E não tem nada a ver a nota fiscal para a doação, porque aí as pessoas misturaram os assuntos e começaram a achar que para doar tem que ter nota fiscal, e não é bem assim. Volto já? Combinado. Pra gente conversar. Estamos de volta e nesta semana em que o Brasil inteiro se solidariza com a tragédia climática que devastou o Rio Grande do Sul, o Mulheres novamente abre espaço para o Departamento de Jornalismo da TV Gazeta trazer novas informações sobre as ações de assistência às vítimas. Boa tarde, Fernanda. Seja bem-vinda. Oi, boa tarde para você também, muito obrigada. O jornalismo da TV Gazeta está de volta ao programa Mulheres com todas as informações sobre a catástrofe das chuvas no Rio Grande do Sul. Começamos então com o balanço oficial divulgado pela Defesa Civil lá do Rio Grande do Sul. O número de cidades afetadas subiu para 417. São 66 mil pessoas em abrigos, de um total de 163 mil que estão fora de suas casas. O estado estima que 100 mil imóveis foram destruídos ou danificados pelas chuvas. 1,5 milhão de pessoas foram de alguma forma afetadas nessa tragédia. Números atualizados de vítimas são 372 feridos, 128 desaparecidos, 100 mortes confirmadas. 95 trechos de 41 rodovias estaduais e federais ainda estão bloqueadas totalmente ou parcialmente no estado. Um mapa interativo mostra a situação das vias. O Ministério dos Transportes determinou a destinação de R$1 bilhão para a reconstrução das estradas. Frente à impossibilidade de se avançar com as doações em cidades isoladas, a Força Aérea montou uma estratégia para levar mantimentos essenciais em aeronaves. E já partiu do Rio de Janeiro o maior navio de guerra da América Latina, que pertence à Marinha do Brasil. Essa embarcação deve chegar à região de Rio Grande, no Rio Grande do Sul, no sábado. O navio vai levar 2 estações móveis para tratamento de água, capazes de produzir um total de 20 mil litros de água potável por hora. Também tem 8 embarcações de pequeno e médio porte e 40 viaturas. 200 fuzileiros navais vão atuar na liberação das rodovias que ainda estão bloqueadas. Vão junto também nesta embarcação médicos e enfermeiros da Marinha para atender a população. O navio Aeródromo Atlântico segue carregado de suprimentos como água, comida e 6 toneladas de ração para auxílio dos animais. Com o aeroporto de Porto Alegre alagado, a base aérea de Canoas vai passar a receber voos comerciais.
A ação começou hoje com uma ação conjunta entre a FAB e a Companhia Aérea Azul, que levou um voo humanitário com donativos. O avião partiu do aeroporto de Viracopos, em Campinas, no interior de São Paulo, passou por Guarulhos para receber mais doações e pousou em Canoas pouco depois das 3 da tarde. Segundo a Força Aérea Brasileira, amanhã a operação será ampliada e passará a prever voos de 4 companhias aéreas também com doações. Voos comerciais com passageiros estão previstos, mas a data de início ainda não foi anunciada. De acordo com a FAB, a base aérea de Canoas também será usada para levar ao Rio Grande do Sul cidadãos gaúchos que estão em outras regiões. A utilização do local tenta amenizar o caos causado pelo fechamento do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, e de outros aeroportos comerciais no estado em razão das fortes chuvas. Ainda não há previsão de abertura do aeroporto da capital gaúcha. E nós vamos fazer agora uma conexão ao vivo com o porta-voz da Defesa Civil do Estado de São Paulo, o capitão Roberto Farina, que está no Rio Grande do Sul. Boa tarde para o senhor está ao vivo no programa Mulheres. Queria primeiro saber de qual cidade o senhor fala nesse momento. Olha, Pamela, a conexão está um pouco ruim, peço desculpas, mas eu estou aqui de Santa Cruz do Sul, nesse momento no gabinete avançado, perdão. Nós estamos te ouvindo, pode continuar. No gabinete avançado aqui em Santa Cruz, na região do Vale do Taquari. Então, nós ficamos aqui, nessa região do Vale do Taquari, com a Defesa Civil do Estado de São Paulo, apoiando a Defesa Civil do Rio Grande do Sul. Nós estamos aí com alguns cortes de sinal, mas continuamos com a sua imagem, capitão. Como é que está a situação dessa região onde o senhor está? Olha, Pamela, aqui nós estamos na fase de ajuda humanitária. Então, nós precisamos aqui fazer com que a ajuda humanitária chegue nos municípios que foram mais afetados, nos municípios que ficaram ilhados por mais tempo. O senhor está falando aqui com o Fernando Azevedo, do jornalismo da TV Gazeta. Capitão, as cidades aí do Vale do Taquari foram algumas das mais devastadas, né? Qual que é o cenário que vocês encontraram aí? Olha, foram várias cidades que foram afetadas. Nós tivemos, por exemplo, a cidade de Roca Salles, que praticamente 90% da cidade foi devastada. Nós estamos vendo em várias cidades um cenário de terra arrasada. Então, esse cenário de guerra em que 80% da cidade, 90% da cidade foi totalmente destruída. Os canais, né, de comunicação, a parte elétrica, eletricidade, a parte do saneamento de água, muitas coisas foram comprometidas com essa chuva. Então, quando acontece isso, o objetivo de trazer ajuda humanitária é fazer o mínimo de subsistência para as pessoas. Isso, qual é a atuação da Defesa Civil de São Paulo aí na região? Então, agora nós estamos ajudando a coordenar a logística humanitária aqui. Nós estamos fazendo com que tanto as doações que chegam de São Paulo quanto de outros estados, elas cheguem na ponta da linha, cheguem nas pessoas. Perdão. Então, esse trabalho é um pouco complexo porque as vias terrestres, elas foram comprometidas. Por isso que agora nós estamos tentando fazer os comboios para o interior, para deixar a maior quantidade de itens de ajuda humanitária possíveis nesses locais que podem ser isolados novamente com essas chuvas que estão chegando agora na região. Eu agradeço demais o trabalho de vocês, da Defesa Civil de São Paulo, que junto com os bombeiros de São Paulo, com a Polícia Militar de São Paulo, estão prestando essa solidariedade tão importante ao povo gaúcho nesse momento. Muito obrigada pela entrevista. Estou vendo que o senhor está em deslocamento aí, o trabalho não deve parar em nem um minuto. A gente conta aí com esse apoio em nome aqui de todos os cidadãos do estado de São Paulo. Muito obrigada, capitão. Nós que agradecemos, estamos representando os mais de 40 milhões de paulistas que solidarizam os nossos irmãos gaúchos. Estamos firmes, com fé e esperança aí para ajudar os nossos irmãos. Bom trabalho.
Bom, e em Porto Alegre, que é a capital do estado, o nível do Lago Guaíba baixou 20 centímetros nas últimas 24 horas. A notícia é animadora, mas a cheia ainda está em patamares históricos, acima dos 5 metros. Para voltar à normalidade, o Guaíba teria que estar em menos de 3 metros. O sistema de defesa da cidade contra enchentes falhou e várias bombas estão desativadas. Porto Alegre ainda vive uma situação dramática. Nos mercados falta quase tudo. Vários postos estão sem combustível, sem energia elétrica e sem água potável. Os moradores procuram comércios para carregar os telefones e buscar contato com parentes isolados. As aulas estão suspensas por tempo indeterminado. Quem pode está deixando a cidade rumo ao litoral. E algumas pessoas decidiram montar abrigo em cima de uma passarela de pedestres. Outras acampam na beira da BR-116. É uma situação complicadíssima e triste. Nós vamos ouvir agora alguns desses relatos dos desabrigados que perderam as casas e agora estão morando nas ruas de Porto Alegre. Me abriguei aqui porque a água acho que não vai vir realmente nessa altura aqui, né? E aqui eu tenho ali eles estão trazendo alimento para nós, tem tudo médico ali também para atender as pessoas doentes. Mas fomos obrigados a deixar ali que foi tudo tomado pela água. A gente tentou esperar até onde deu, mas não teve jeito. O exército foi ali e resgatou nós. Nossos cachorrinhos que estão lá embaixo também. Até gatinho que a gente tem, a gente deixou aqui também. É uma informação que acaba de chegar por causa da ventania e do risco de acidentes. A Prefeitura de Porto Alegre acaba de pedir a suspensão das operações de resgate na cidade. A previsão é de que rajadas de vento de 80 km por hora e possíveis descargas elétricas. E todos os dias a gente está mostrando aqui no Mulheres a situação de diferentes cidades gaúchas afetadas pelas cheias. O município de Eldorado do Sul está completamente alagado. As águas atingiram 100% da área urbana. O prefeito Hernani Freitas, do PDT, decidiu evacuar todos os moradores. 40 mil habitantes enfrentam desabastecimento de água, luz e alimentação. O acesso terrestre está totalmente interrompido e ajuda e socorro médico só chega por via aérea. O Exército vai tentar enviar uma embarcação para começar a retirada dos moradores. E vai voltar a chover no Rio Grande do Sul. Uma frente fria muda o tempo na região a partir de hoje. Há o risco de chuva forte, temporais isolados nas próximas horas na fronteira com o Uruguai e o Sul Gaúcho. E esses temporais podem chegar à capital Porto Alegre. São essas áreas vermelhas aqui do mapa, as áreas de instabilidade que atuam no sul. A partir de sexta e durante o fim de semana, a previsão para chuvas muito fortes em forma de temporais, nas áreas já atingidas pelas chuvas. Além disso, tem um ciclone extratropical que provoca ventania no Rio Grande do Sul. Vamos então mostrar a previsão de chuvas para Porto Alegre. Então é isso, olha, amanhã e na quinta-feira chuva em forma de pancadas isoladas. A gente vê aqui 4 milímetros. A partir de sexta, o volume dessa chuva deve aumentar muito. Então a gente vai ter previsão aqui, ó, de 31 milímetros, 36 até 43 milímetros de chuva no domingo. É muita coisa. Nesses 5 dias aqui, previstos acumulados de 124 milímetros. Frente a esse cenário, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, afirmou que não é hora para as pessoas voltarem para casa. Desde já alertar as pessoas que não será momento, nessas principais locais atingidos, de voltar para casa. Na Serra Gaúcha, especialmente, nos locais de vales, a gente tem ainda muita instabilidade nos terrenos, solos encharcados e riscos de deslizamento. Por isso, a gente pede que as pessoas tenham toda a cautela ainda nos próximos dias e se mantenham em alerta em relação ao clima. A gente deve ter, em algumas localidades, ventos de mais de 100 km por hora, talvez granizos em alguns locais, então ventos fortes, temporal, chuva e ainda até granizo. Isso vai trazer muitos transtornos nas condições em que a gente está. Além disso, deve baixar bastante a temperatura na noite de amanhã. E por isso a gente pede que as pessoas possam reforçar a doação de cobertores e roupas de inverno nos nossos abrigos para atender as pessoas que já estão fragilizadas e fora de casa.
O impacto das chuvas no Rio Grande do Sul deve atingir também o preço dos alimentos produzidos pelo Brasil. O estado é o maior produtor de arroz do país e o governo está preocupado com o abastecimento e o aumento de preços. O setor agropecuário é o mais afetado, com danos iniciais que já passam de 80 milhões de reais. São milhares de animais mortos e plantações comprometidas. O Rio Grande do Sul é o maior produtor de trigo e arroz do país. E com as inundações, o governo está preocupado com o abastecimento. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, informou que vai abrir um edital para a compra de 1 milhão de toneladas de arroz. O estado responde por 70% da produção nacional do alimento. Cerca de 80% da safra já foi colhida. E o setor diz que não há risco de desabastecimento. Temos bastante arroz para deslocar aí para as regiões centrais do Brasil. Então, não existe qualquer problema com relação ao abastecimento ou uma necessidade urgente de importação. Além das culturas agrícolas, a pecuária também está comprometida. A Federação Gaúcha do Agronegócio vê os maiores prejuízos para criadores de suínos e aves. O que a gente vê que está mais comprometido no Vale do Taquari, na região metropolitana e também na região da Serra Gaúcha, que a gente tem ali uma concentração bem significativa, tanto de produtores rurais, tanto de granjas avícolas, granjas suinícolas, estabelecimentos que processam produtos de origem animal, né? Outro setor completamente impactado é o da pecuária leiteira. Muitos perderam animais e já falta ração para alimentar os que sobreviveram. No setor leiteiro, de certa forma, todos os produtores afetados. Quem não foi afetado diretamente com enchente na sua sala de ordenha sobre as vacas e não perdeu animais, ele não está tendo ração, porque a maioria das propriedades ficou isolada, né? Os acessos estão interrompidos. Agora eu quero falar um pouco dessa secura aqui em São Paulo. A capital paulista está há mais de 20 dias sem chuvas. O ar seco e o calor em excesso favorecem o aumento das queimadas. E o repórter Fernando Oda tem informações sobre um incêndio na zona sul aqui da cidade. O incêndio atingiu uma área de mata localizada no bairro Cidade Ademar, próximo ao Parque Sete Campos e à represa Billings. Segundo o Corpo de Bombeiros, 2 viaturas foram enviadas ao local para extinguir o fogo e não houve vítimas. Dados do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que as queimadas na capital paulista aumentaram 75% entre 2023 e 2024. Foram pelo menos 453 registros desde o início desse ano e 258 no mesmo período do ano passado. Para prevenir e combater os incêndios florestais, o governo do estado de São Paulo realiza uma operação chamada São Paulo Sem Fogo. Desde abril, equipes da Defesa Civil têm realizado oficinas preparatórias em diferentes regiões do estado para capacitar agentes de defesas civis municipais no combate e redução das queimadas durante a estiagem. Entre os meses de junho e outubro, período com maior incidência de incêndios, a operação será reforçada por meio de fiscalização repressiva, campanhas e ações conjuntas de combate ao fogo. E todo dia a gente traz como serviço aqui no Mulheres instituições que estão recebendo doações para os desabrigados das chuvas no Rio Grande do Sul. Então a gente tem algumas instituições que recebem dinheiro. A gente está na tela aqui com a Ação Cidadania, que foi fundada pelo sociólogo Betinho. Tem capacidade para atuar em situações de emergência em todo o território. Pix, para quem quer doar, é o sos@acalcidadania, né? Ação sem o tio e sem o acento, .org.br. Temos também o GRADE, que é o Grupo de Resposta em Animais em Desastres. É um grupo de voluntários que promove ajuda humanitária aos animais e pessoas em circunstâncias de vulnerabilidade em desastres e em comunidades isoladas. Doações via Pix 54.465.282/0001-21 é o CNPJ da instituição. E agora a gente tem a CUFA, que é a Central Única das Favelas, fundada há 25 anos por jovens negros da favela de Cidade de Deus, no Rio de Janeiro. Hoje lidera movimentos sociais e emergenciais em todos os estados e 15 países. E está no Rio Grande do Sul também,
doações por Pix no e-mail doacoins@cufa.org.br. E quem quiser levar doações pessoalmente pode procurar os Correios que está recebendo nas agências de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Minas Gerais, Pernambuco, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Informações no 0800 725 0100. Eu fui ontem, eu sei que a Pamela Domingues também foi numa agência dos Correios levar doações. Queria até conversar com ela, fazer uma troca aqui de ideias. Tem muita gente em dúvida sobre o que pode ser levado para os Correios, porque muita gente tem mais facilidade a chegar a uma agência, né? São espalhadas por todas as cidades. Para mim foi muito fácil, Pamela, e para você? Muito fácil, muito mesmo. Eu não peguei fila, o acesso ele é prioritário. Na agência que eu fui não havia as caixas para que a gente colocasse a doação, mas eu fui atendida prontamente pela agente que estava lá e não precisa embalar, que eu acho que é algo muito importante que a gente frise isso. Você não tem que colocar a sua doação em nenhuma caixa, você pode levar na sacola mesmo. O importante só é identificar se você está doando roupa feminina, roupa masculina, calçados, unir os pares também, né, para que não se perca na doação. Mas foi muito simples e é emocionante, não é? Ver a agência cheia de pessoas doando. Eu saí de lá com o coração quente e esperançoso. Isso, tem muita gente participando. Antes de encerrar, vamos passar aqui o serviço do Fundo Social de Solidariedade de São Paulo, que também está recebendo doações na Avenida Marechal Mário Guedes, 301, no bairro do Jaguaré, aqui na capital paulista. Recebem produtos de higiene, de limpeza, água e agora também alimentos não perecíveis, mas atenção à validade dos produtos. O governo paulista também recebe doações nas unidades do Poupa Tempo, da Sabesp e agora também em estações do metrô e da CPTM, mas nas estações eles pedem para que se evite levar alimentos, apenas aqueles enlatados, porque tem risco de contaminação. Nós ficamos por aqui. Outras informações, a cobertura completa das chuvas com toda a repercussão política do dia, às 7 da noite no Jornal da Gazeta. Eu estarei lá com mais detalhes da previsão do tempo também. Até lá, Pamela. Muito obrigada pelo espaço. Obrigada, Fernanda. Fernanda conosco nesse plantão mais uma vez. Até amanhã. E você confere então mais informações no Jornal da Gazeta de segunda a sexta às 19 horas. E só para complementar as doações no Correio, você pode levar água para os Correios também, tá? Que nesse momento é o que eles mais estão necessitando. Então o Correio também recebe água. Obrigada, Fernanda. Até amanhã. Até.